Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre dinâmica, capítulo, a força e movimento. Então, o que é dinâmica? É a ciência que faz parte da mecânica que estuda os movimentos e suas causas. Então, para estudar essas causas dos movimentos, precisamos compreender o conceito de força, pois força aplicada aos corpos modifica o estado inicial desses corpos. Ora, as forças são, portanto, a chave para compreender como os movimentos são produzidos ou modificados, pois o estado de repouso ou o estado de movimento está diretamente relacionados à ação das forças sobre esses corpos. Então, quando a gente fala em força, é importante entender que só existe força se houver interação entre corpos, seja ela por contato, seja ela por indução, tá certo? Então, existem dois tipos de forças: as forças de contato e as forças de campo. Ora, quem são essas forças de contato? Quando há uma interação entre as superfícies dos corpos, através do contato. Exemplo, quando nós puxamos uma mesa, existe a interação entre a pessoa e a mesa. Quando nós empurramos um carro, existe a interação entre o carro e a pessoa que está empurrando, ou seja, a força aplicada sobre o carro. Agora, o que seria força de campo? É quando as forças atuam sem um contato entre os corpos. Vejamos, um ímã. Quando a gente utiliza um ímã atraindo limalhas de ferro, esse ímã não há necessariamente o toque entre o ímã e o prego, ou seja, o ímã atrai essas limalhas de ferro a uma distância sem tocar, porque existe um campo magnético, ou seja, é uma força de campo. Então, outro exemplo, a gravidade, a força gravitacional, tá certo? Que exerce sobre corpos na superfície terrestre. É uma força de campo, não necessariamente ao contato, mas os corpos são atraídos para o centro da Terra. Bom, alguns efeitos são notórios na aplicação das forças. As possíveis consequências causadas pelas forças são deformação de um corpo, modificação do movimento de um corpo, no caso, amassar ou quebrar um corpo devido a uma força aplicada, modificar a velocidade de um corpo, no caso, de uma aceleração, no caso de uma freagem, ou até mesmo uma curva, quando o carro está realizando uma curva. Há, com certeza, efeitos que a força exerce sobre esses movimentos. Ora, então é necessário entender que os corpos eles podem estar em equilíbrio. Então, existe dentro da física dois equilíbrios importantes a ser destacados, que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Ora, o que é o equilíbrio estático? É quando a velocidade vetorial é nula. Isso quer dizer que o corpo permanece em repouso em relação a um referencial. Bom, e o equilíbrio dinâmico? É quando a velocidade vetorial é constante e não nula. E o corpo ele permanece em movimento retilíneo uniforme. É bem simples nós entendermos isso daí. Imagina o seguinte, que a pessoa esteja parada ou em repouso, a tendência dessa pessoa é permanecer em repouso. Bom, a não ser que haja uma força que modifique o seu estado. Aí a gente diz que esse corpo está em equilíbrio estático.
Bom, e o que seria um equilíbrio dinâmico? Imagine que uma pessoa venha no carro a 80 km por hora. Se o carro der uma freagem, a pessoa tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Portanto, essa pessoa é lançada para frente porque a tendência é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ele vinha num estado de equilíbrio dinâmico. Ora, o corpo está em equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, quando a força que atua sobre ele é nula, ou seja, a resultante da força que atua sobre ele é nula. Aí nós podemos ver. Vejamos. Bom, de acordo com esse equilíbrio, nós podemos estabelecer primeira lei de Newton. Bom, é bom destacar que Newton elaborou três grandes leis. Primeira lei de Newton, que é chamada princípio da inércia. A segunda lei de Newton, que nós vamos estudar na próxima aula, é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Então, vejamos. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso até que uma força os impulsione ou tire dessa condição. Porque a tendência dele é permanecer em equilíbrio estático. Por inércia, a tendência desse corpo é permanecer em repouso ou em equilíbrio estático. Bom, uma outra condição. Os corpos tendem a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, o corpo, por inércia, tende a permanecer ou em repouso, que é no estado estático, ou no estado dinâmico, que é movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz que o corpo está em equilíbrio. Ou ele está em equilíbrio estático, que é em repouso, ou ele está em equilíbrio dinâmico, que é em movimento retilíneo. E o enunciado da lei é: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja obrigado a mudar de seu estado por forças impressas nele. Certo? Então, quem modifica o estado de equilíbrio estático ou dinâmico são as forças. Então, a primeira lei de Newton vem falando do princípio da inércia, que é a tendência do corpo permanecer em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Bom, e para nós refletirmos, vamos pensar no seguinte: por quê? Quando o corpo é freado bruscamente, passageiros são arremessados para frente. Ora, quando o carro vem em movimento e ele é freado bruscamente, a tendência dos passageiros é permanecer em movimento retilíneo uniforme, obedecendo o princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Como ele vinha em movimento, a tendência dele, por inércia, é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Bom, por que uma arrancada brusca, as pessoas são empurradas para trás? Ora, numa arrancada brusca, as pessoas são lançadas para trás. É a mesma coisa. Se nós estamos parados, o corpo está em repouso, né? E há uma arrancada brusca, a tendência desse corpo é permanecer por inércia em repouso. Por isso
ele é lançado para trás. Responde a questão, observando que todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Tendência de permanecer. Bom, se uma pessoa que está em pé em um carro em movimento joga uma laranja verticalmente para cima, ela retorna à mão da pessoa. Por quê? Ora, isso é simples. Se nós observarmos, tanto a pessoa quanto a laranja está em movimento. Quando ele lança para cima, a pessoa permanece em movimento, retilíneo, e a laranja permanece em movimento retilíneo. Tendência de permanecer em movimento retilíneo. E, nesse caso, ela retorna para a mão por conta disso. Se a pessoa deslocou 2 metros, a laranja automaticamente, por estar com a mesma velocidade inicial da pessoa, desloca também 2 metros. Certo? Um abraço, pessoal, felicidade e até a próxima aula. Certo?